Vereador Daniel, já há 12 anos de mandato, entra para a história como os demais, desta feita como vice-presidente de uma CPI importantíssima para Limoeiro, que foi esclarecer o que causou tantos problemas com o dinheiro do funcionário. E ao final foi demonstrado pelo relatório, por sinal um relatório muito bem feito, ao meu ver, tudo o que aconteceu aqui, não tem como tirar ou botar nome de ninguém como se quiseram, porque foi o que verdadeiramente aconteceu, que está em áudio, vídeo e escrita, não é? E falar para a gente, vereador Daniel, como se sente, mente tranquila, dever cumprido, TV Limoeiro. Quero cumprimentar você, e a todos da TV Limoeiro, e dizer que me sinto muito feliz, não é, em ter participado da CPI do Limoprev, né, onde investiga e fez uma apuração, um levantamento de tudo que aconteceu ao longo desse tempo do Fundo de Previdência aqui em nossa cidade. E foi um trabalho sério, sempre lutei pela imparcialidade, conversei com os companheiros e todos aderiram, não é? O relatório mostra isso, quem tem culpa, quem foi colocado no relatório, e isso é uma prerrogativa do vereador, do Poder Legislativo, não é? Participar. Eu acredito que outras CPIs virão, não é? E isso ajuda muito a população, ajuda a cidade, porque na hora que você faz uma CPI, na hora que você procura fazer a CPI com seriedade, mostrando os fatos, os acontecimentos, até os gestores vão ter mais cuidado, mais zelo com o dinheiro público. Hoje tem acontecido o que aconteceu no nosso país, aí essa corrupção, esses desvios milionários, por conta disso, por falta de investigação, de acompanhamento, por falta de CPIs, por falta dos poderes, na verdade, cumprir com o seu papel, principalmente o legislativo, né? Se nós tivéssemos lá um Congresso trabalhando seriamente, fazendo o seu papel, sem troca de favores, sem privilégio, o nosso país hoje estaria outro, entendeu? Então eu prezo por isso, estou feliz. Agradeço aí a CPI pela imparcialidade, pelo trabalho sério, por ter nos ouvido, por ter nos respeitado, ter sido essa parceria, né, um ouvindo o outro. E aconteceu, e acredito que o funcionário vai sair ganhando, com certeza. E a partir de agora, o Fundo de Previdência ele vai ser olhado de uma maneira diferente, e todo gestor que assumir aquele Fundo de Previdência vai ter mais cuidado, os funcionários de lá, com o dinheiro do funcionário, para garantir a aposentadoria deles no futuro. Daniel, a gente observou que ao final todos, houve uma questão ali e outra aqui, mas que ao final foi, como eu disse, foi dito que o que aconteceu, não tem como negar, né? E vocês mostraram a lisura, o respeito pelo funcionário, pelo cidadão limoeirense. Eu dizia, seria interessante que as pessoas que têm tempo pudessem vir à Câmara para ver os trabalhos de vocês, para que não faça juízo de valores dos vereadores sem antes ver o trabalho que é feito, né? Às vezes as pessoas fazem o juízo de valor, mas não vêm ver de perto o que verdadeiramente acontece aqui dentro dessa casa, né? Quem verdadeiramente defende as pessoas. Outra coisa que foi falado foi na questão do aporte financeiro que o município fez para, falou-se em 3 milhões de alguma coisa no governo Thiago, e que agora a gestão atual diz que está fazendo. Ora, se era pedalada fiscal lá atrás, que por sinal, digamos, deixar bem claro, pedalada fiscal, ela é imoral, porém é legal, né? Está sendo feito agora. Se era errado no passado, automaticamente vice-versa. É porque às vezes a lei ela condena de um lado e autoriza do outro. Eu acho que todo erro, o maior erro desses fundos de previdência era não permitir que o gestor atrasasse e parcelasse, porque na medida que ele atrasa e lá na frente ele parcela, já se tornou legal. Então, muitas vezes foi alegado aqui pelos gestores que passaram que não repassaram por dificuldade financeira, não é? Não tiveram condições, às vezes descontava do funcionário, se preocupava mais de pagar em dia, tal, e aquele dinheiro saía tapando buracos, como na linguagem popular. Então, o que a lei deve vetar é isso aí. Na hora que você
descontou do funcionário, você tem que de imediato passar para o funcionário, para o Limoprev, para o Fundo de Previdência. Então a lei não era para autorizar eles atrasarem e lá na frente passar lá. Não justifica essa questão de aporte nem no passado, nem no presente. Eu sou totalmente contra, entendeu? O Fundo de Previdência, ele tem que andar com as suas próprias pernas. E existe como ele andar. É só descontar e repassar. Se o dinheiro é do funcionário, se o dinheiro é do Limoprev, é do Fundo de Previdência aqui da nossa cidade, então se descontou do funcionário, não tem que ele ir para tapar buraco de A ou de B, não. Ele tem que ir para o Limoprev para garantir a aposentadoria e o salário dos aposentados. Então o que eu discordo da lei é deixar esse espaço para o gestor fazer isso. Que inclusive um dos grandes problemas que eu acho que gerou tudo isso foi a suspensão do pagamento dos parcelamentos e o não aportar dinheiro do próprio Limoprev no Limoprev. Isso eu acho que gerou todo esse problema. Inclusive veio aqui o projeto em 200 parcelas, o valor que não era citado, que a gente descobriu hoje, 10 milhões. Isso gerou todo esse problema e chegou ao ponto de se descobrir o que estava se acontecendo. É porque é o seguinte, eu vou ter aqui parcelamentos em 60 meses, porque a lei dizia que tinha que parcelar até em 60 meses. O que é que acontece? Houve uma medida provisória dando condições dos gestores parcelar em 200 meses. Veja só. Então, o gestor que estava pagando um parcelamento de 60 meses, eu acredito que foi isso, ele preferiu atrasar para lá na frente parcelar em 200. Então, essa história que foi o Ministério da Previdência que pediu... que Homem, não fale nesse documento não, porque começou e terminou e não chegou. Que o Ministério enviou um documento mandando suspender os parcelamentos. Isso não existe. Ninguém manda suspender parcelamento. O que houve foi aderir os 200 meses, então dispensa os 60 e vamos aderir os 200. Mas isso fragilizava o fundo. Então, uma das prerrogativas de não ter votado no parcelamento, naquela discussão polêmica que houve... 6 meses de discussão, foi um período todo. Foi para não parcelar em 200 vezes. Eu ainda propus até em parcelar em 100 vezes. Mas se amarrar em 150, eu não votei contrário. Porque E deu no que deu? Deu no que deu, porque minha preocupação era com o Limoprev, era com o funcionário, é com quem quer se aposentar no futuro, que está dando duro hoje e precisa de gozar da sua aposentadoria. Então eu não aceitava um parcelamento em 200 vezes. E houve aquele rebuliço todo, onde envolveu pessoas da sociedade aí e tal. Mas nossa preocupação era com o funcionário, era com o Fundo de Previdência. E a CPI aconteceu e nunca apareceu esse documento, nunca foi comprovado que foi uma suspensão do Ministério. Não houve. Agora, que disseram que foi o Ministério, disseram. Então, eu até não estava no relatório e eu pedi ao professor Marcos Sérgio que ele incluísse no relatório, porque isso foi muito discutido na casa, na CPI, e ele incluiu e foi quando a vereadora Batalha questionou, mas foi dito pela gestão atual. Até porque isso foi dito e visto pela Web TV Limoeiro, pela TV Folha Limoeiro, pelos áudios que está na casa, pelo relatório, que inclusive quem disse levou assinado o que disse. Com certeza. Foi dito, inclusive até o presidente da FACAL, o doutor Luiz Carlos, ele disse que quando soube da suspensão já foi no outro ano. E ele continuou pagando. E soube por terceiro, né? Soube por terceiro, recebeu um recado. Não é para suspender, que o Ministério pediu que suspendesse. E aí ele deixou de pagar, mas já em 2018. Quer dizer que eu acredito que não houve. Eu acredito que não houve essa dispensa do Ministério. O que houve foi buscar o mais fácil. Aí agora o Ministério Público é que vai aprofundar-se mais nisso. Com certeza, Jair. Nós fizemos nosso papel, agora vai ser encaminhado à Justiça. E cabe à Justiça analisar e ver quem é que deve responder.